Haia, inverno de 1821. A neve caía como cinzas sobre os canais congelados quando Mariana van der Berg, com 21 anos, foi vendida para pagar dívidas que não eram suas. O comprador, Cornelius van Leyden, um homem cuja crueldade era tão conhecida quanto a sua fortuna. Mas naquela manhã, Mariana fez algo que nenhuma mulher de sua posição ousaria. Ela correu, perdeu os sapatos na nevasca, rasgou o vestido de noiva nas pedras geladas. Invadiu a carruagem de um homem ainda mais perigoso, Florian von Aldenberg, o duque de Ravenstein, o nobre que toda a Haia temia. Quando Cornelius encostou o seu rosto no vidro da carruagem, procurando a sua noiva fugitiva, o duque puxou Mariana para perto e sussurrou 4 palavras que mudariam tudo. Eu vou te proteger. Mas por que a carruagem dele estava tão convenientemente perto da igreja? Se você ama histórias onde os quebrados encontram força, onde os caçados se tornam caçadores, inscreva-se agora no Diários da Nobreza. Ative o sininho e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Essa história vai te prender do início ao fim. A manhã do dia 15 de janeiro de 1821 amanheceu com um frio que cortava a pele como estilhaços de vidro. Mariana van der Berg acordou ao som de passos pesados que paravam diante da porta do seu quarto. Não eram os passos leves da criada. Eram os passos de quem vinha cobrar uma dívida. Ela se encolheu sob as cobertas finas, observando a luz acinzentada do inverno holandês filtrar-se pelas cortinas rasgadas. O quarto era pequeno, gelado, com papel de parede descascando nas paredes. Não havia fogo na lareira há 3 dias. O pai havia vendido até a lenha para pagar mais uma rodada de cartas. A porta se abriu sem cerimônia. Levante-se! Era a tia Margarete, irmã mais velha da falecida mãe. Uma mulher magra como um galho de árvore, com olhos que nunca demonstravam nada além de desprezo. O vestido chegou. Que vestido? O de noiva. Margarete jogou uma caixa de papelão surrada sobre a cama. O Sr. van Leyden foi generoso. Considerando que o seu pai não tem nem para um caixão decente, deveria agradecer. Mariana abriu a caixa com as mãos tremendo. Dentro havia um vestido de noiva velho, amarelado pelo tempo, com manchas de umidade e cheiro de mofo. O tecido que um dia fora branco agora parecia um sudário esquecido em um porão. Ele enviou um vestido usado. E o que esperava? Você é mercadoria de liquidação, menina. Uma boca a menos para alimentar em troca de 15.000 florins. Vista-se, a cerimônia é ao meio-dia. Mariana segurou o vestido contra o peito, sentindo as lágrimas queimarem, mas recusando-se a deixá-las cair. Não daria a Margarete essa satisfação. E se eu recusar? A tia virou-se lentamente. Recusar? Sua mãe morreu há 2 anos carregando segredos. Seu pai é um bêbado que venderia a própria alma. Você não tem nada. A única coisa que pode fazer é abrir as pernas para o homem que pagou por você. Ela caminhou até a porta. Vista o maldito vestido. Às 11h30 você desce. Se tentar fugir, eu mesma a arrasto até a igreja. A porta bateu. Mariana não se lembrava da primeira vez que vira Cornelius van Leyden, mas lembrava perfeitamente da segunda. Fora há 3 semanas na biblioteca. Cornelius entrara sem bater, os passos pesados ecoando no assoalho. Ele não era alto, quase da mesma altura que ela, mas havia algo na forma como ocupava o espaço. Era gordo, com o rosto redondo e brilhante de suor. As mãos pequenas, rechonchudas, com anéis de ouro em cada dedo. Mariana. Ele dissera o nome como se estivesse provando um vinho. Achei que a encontraria aqui. Ela mantivera a mesa entre eles. Sr. van Leyden, não sabia que viria hoje. Vim ver o meu investimento. Os olhos percorreram o corpo dela de forma nauseante. Seu pai me disse que é inteligente, sabe ler em 3 línguas. Incomum. Minha mãe me ensinou. Helena van der Berg, uma mulher que sabia guardar segredos.
Ele se aproximara. Você sabe quem era o seu pai de verdade, Mariana? O coração disparara. Meu pai é Johannes Vanderberg. Aquele bêbado patético? Cornélius inclinara a cabeça. Não, querida, mas eu sei quem era, e é por isso que você vale cada florim que estou pagando. Ele pusera a mão no pescoço dela. Não apertou. Apenas deixou ali, pesada e quente, uma promessa. Você vai aprender rapidamente, sussurrara. Esposas obedientes vivem vidas confortáveis. As desobedientes aprendem a temer a escuridão. Apertou levemente antes de soltar. Nos vemos no altar. Às 11 horas, 2 criadas entraram para vesti-la. Trabalhavam em silêncio, despindo-a sem cerimônia, colocando o vestido velho, apertando o corpete até ela mal conseguir respirar. Prenderam os cabelos ruivos em um coque apertado, grampos arranhando o couro cabeludo. O véu amarelado cheirava a naftalina e algo podre. Mariana olhou-se no espelho rachado. Parecia um fantasma. O vestido grande nos ombros, apertado na cintura. Os olhos verde esmeralda, única herança da mãe, enormes e assustados. Ele está lá embaixo. Você vai caminhar com os guardas. Guardas, não acompanhantes. Mariana fechou os olhos, lembrando da mãe. Helena Vanderberg. Bonita mesmo na doença. Cabelos ruivos com mechas douradas, olhos verdes cheios de segredos. Nos últimos dias, febril, segurava a mão de Mariana. Você é mais do que eles sabem, mais do que podem imaginar. Mariana não entendera na época, mas agora, com as palavras de Cornélius, você sabe quem era o seu pai de verdade, começava a suspeitar que a mãe levara mais do que amor para o túmulo. A caminhada até a igreja levava 15 minutos. 2 brutamontes contratados por Cornélius a esperavam. Vamos, senhorita, o noivo está esperando. As ruas estavam vazias. A neve cobria os paralelepípedos, abafando os sons. O vento trazia cheiro de sal e peixe podre do Mar do Norte. As pantufas de cetim não tinham sola. A neve derretia, molhando os pés, fazendo os dedos doerem. Mariana tropeçou e um guarda a segurou com força. Cuidado, o Sr. Van Leyden quer você inteira. Viraram em um atalho pelo mercado de peixe. O cheiro era nauseante. Peixe congelado, vísceras, água suja. No final da rua, a igreja. E na frente, Cornélius Van Leyden. Mesmo à distância, ela via o sorriso. Satisfeito, predatório. Casaco de pele de raposa, mãos cruzadas sobre a barriga, anéis brilhando. Ao lado, um padre velho que parecia desejar estar em outro lugar. Mariana parou. Continue, ordenou o guarda. Foi quando a salvação veio. Um carrinho de maçãs começou a rolar, colidindo com caixotes de peixe em explosão de madeira e gelo. Ambos os guardas se viraram. 3 segundos. Foi tudo o que precisou. Mariana correu. O vestido era pesado, molhado, enroscando nas pernas. O véu voou. As pantufas escorregavam. Mas ela correu como nunca. Atrás, gritos. Os guardas perceberam. Cornélius berrava ordens. Virou em um beco estreito, paredes tão próximas que tocava ambas, neve profunda nos tornozelos. Tropeçou, caiu, levantou. O vestido rasgou. Os grampos soltaram, o véu ficou para trás. O beco terminava em uma rua larga, sem fôlego, os pulmões queimando. Os guardas a meio quarteirão. Precisava de esconderijo. Foi quando a viu. Uma carruagem, enorme, lacada de preto brilhante, detalhes em prata. Cavalos negros, arreios de couro trabalhado, e na porta, gravado em prata, um brasão que gelou seu sangue. Uma coroa de espinhos sobre um lobo feroz, o brasão de Ravenstein. A carruagem de Florian von Aldenberg. Mariana conhecia as histórias. O duque prussiano exilado. Diziam que matara a própria esposa, que nunca saía de dia, que criados desapareciam. Mães usavam o nome dele para assustar crianças. A carruagem estava ali, porta entreaberta. Convite ou armadilha.
Encontrem ela! A voz de Cornélios aguda e furiosa. Mariana mergulhou para dentro. O interior era luxuoso. Bancos de veludo vermelho escuro, madeira entalhada, cortinas de seda pesada. Cheirava a tabaco caro, couro molhado, algo masculino e perigoso. Ela se encolheu entre os bancos, puxando o vestido sobre si. O coração batia tão forte que parecia ecoar. Segundos, minutos. Então, uma voz, grave, controlada, sotaque prussiano. Você está sangrando no meu estofamento. Mariana congelou. Ergueu os olhos lentamente. Florian von Aldenberg estava sentado no banco oposto, recostado como um rei. Imenso. Não gordo, mas presença que enchia o espaço. Alto, ombros largos sob casaco negro militar, cabelos pretos penteados para trás, testa alta, feições angulosas esculpidas em pedra. Os olhos eram o mais perturbador. Cinza-aço, frios, sem emoção. Observavam-na como um cientista examina um inseto sob o vidro. As mãos descansavam nos joelhos. Não havia cicatrizes no rosto, como rumores diziam, mas nas mãos, queimaduras antigas, tecido enrugado e brilhante, marcas de fogo. Eu sinto muito. Eu não sabia. Só precisava... Você é a menina Vanderberg, disse Florian. Não era pergunta. Aqui está sendo vendida para Van Leyden hoje. Ela assentiu. E você correu. Outro aceno. Corajoso ou desesperado. Provavelmente ambos. Vozes se aproximavam. Cornélios. Procurem em todos os becos. Os olhos de Mariana se arregalaram. Por favor, não me entregue a ele. Florian não respondeu, apenas continuou olhando com aqueles olhos cinzentos, batidas na porta. Excelência, perdoe a intrusão, mas estamos procurando uma jovem. Cabelos ruivos, vestido de noiva. O senhor a viu? Mariana parou de respirar. Florian a observou por um longo momento. Então, sem pressa, estendeu a mão. Gentilmente, puxou-a do chão para o banco ao lado dele, posicionando-a entre ele e a janela, escondida de qualquer olhar. Shhh! Sussurrou tão baixo que só ela ouvia. Fique quieta. A porta se abriu numa fresta. Excelência, eu... Feche a porta, agora. Mas a moça... Eu não vi nenhuma moça. E se não fechar essa porta imediatamente, vou presumir que está me acusando de mentir. Está? Não, não, excelência. Então, feche. Porta. A porta se fechou. Vozes abafadas. Passos se afastando. Mariana ousou respirar, cada inspiração trêmula. Florian bateu 2 vezes no teto com a bengala. A carruagem se moveu, afastando-se das muralhas em direção ao interior. Mariana percebeu. Escapara de Cornélios, mas estava sozinha com o Duque de Ravenstein, o homem que, segundo rumores, assassinara a própria esposa. Florian virou-se para ela. Você está tremendo. Estou com frio. Era verdade. Encharcada, pés descalços e gelados, vestido colado ao corpo. Sem palavra, Florian tirou o próprio casaco e estendeu. Ela hesitou, pegou, envolvendo-se no tecido pesado. Cheirava a tabaco e cedro. Para onde estamos indo? Ravenstein, meu castelo, estará segura lá. Por quê? Por que está me ajudando? Florian ficou em silêncio, olhando pela janela para a paisagem branca. Quando falou, a voz era tão baixa que mal se ouvia. Porque há 5 anos não consegui salvar alguém que precisava de mim. Talvez hoje eu possa fazer diferente. Mariana não entendeu. Mas quando ele olhou novamente, viu algo nos olhos dele que não vira antes. Não era bondade. Não exatamente. Era algo quebrado tentando se consertar. Você estará segura, repetiu, e parecia uma promessa. A carruagem continuou através da nevasca, levando Mariana para longe da vida conhecida em direção ao desconhecido. Enquanto observava o Duque, o homem mais temido de Haia, segurando as mãos queimadas no colo, Mariana percebeu algo. Às vezes,
Os monstros dos contos não são os que esperamos. E às vezes a salvação vem das sombras. A viagem até o castelo Ravenstein levou 2 horas, através de estradas cobertas de neve que se transformavam em trilhas estreitas entre pinheiros negros. Mariana passou a maior parte do tempo em silêncio, encolhida no casaco do duque, observando a paisagem branca através da janela embaçada. Florian não tentou conversar. Apenas ficou sentado do outro lado, os olhos cinzentos ocasionalmente pousando nela antes de voltarem para a janela. As mãos queimadas descansavam imóveis no colo. Quando chegaram, o coração de Mariana apertou. O castelo Ravenstein erguia-se contra o céu cinzento como uma fortaleza de pesadelos. Não havia torres delicadas ou jardins ornamentados. Era uma construção militar prussiana, toda em pedra escura, com muralhas grossas, janelas estreitas e torres quadradas que vigiavam a paisagem como sentinelas hostis. A neve acumulava-se nos telhados, fazendo o castelo parecer ainda mais sombrio, como se estivesse sendo lentamente consumido pelo inverno. "Bem-vinda a Ravenstein", disse Florian, a voz plana. Um criado apareceu. Homem magro de uns 50 anos com cabelos grisalhos. Abriu a porta da carruagem e recuou ao ver Mariana no vestido de noiva rasgado. "Excelência, eu não sabia que o senhor traria companhia. Esta é a senhorita Vanderberg. Ela ficará conosco por tempo indeterminado. Prepare o quarto azul na ala oeste." "Sim, excelência." O criado olhou para Mariana com curiosidade. "E quanto ao senhor Van Leyden?" Ele enviou 3 mensageiros procurando pela senhorita. "Diga que o senhor Van Leyden pode procurar em outro lugar. A senhorita Vanderberg está sob a minha proteção agora." Mariana seguiu Florian através de corredores largos de pedra fria. As paredes eram decoradas com retratos cobertos por panos brancos, como se alguém tivesse tentado apagar a história do lugar. Candelabros de ferro pendiam do teto, a maioria apagados, criando bolsões de sombras. O castelo cheirava a umidade, a pedra antiga e a abandono. Chegaram a uma sala de jantar enorme. Uma mulher estava perto da lareira. Alta, cabelos prateados presos em um coque severo, vestido negro impecável. Os olhos azul-gelo percorreram Mariana em avaliação que durou 3 segundos e claramente a achou inadequada. "Baronesa Greta von Steinberg", apresentou Florian. "Minha tia, esta é Mariana Vanderberg." "A noiva fugitiva", disse Greta, a voz fria e aristocrática. "Que estava prestes a se casar com Cornelius Van Leyden. Imagino que ele não esteja feliz." "Ele sobreviverá." Greta caminhou em volta de Mariana. "Ela está encharcada, suja e usando o seu casaco. Isso vai causar um escândalo considerável." "Escândalos não me preocupam." "Não, nada o preocupa há 5 anos." Greta parou em frente a Mariana. "Mas me preocupa. Esta casa tem reputação sombria o suficiente sem adicionarmos rapto de noivas à lista." "Não foi rapto", disse Mariana. "Eu entrei na carruagem dele por vontade própria." "Vontade própria ou desespero? Há uma diferença." "Desespero, mas ainda assim foi escolha minha." Algo mudou no rosto de Greta. Talvez o menor grau de respeito. "Pelo menos você é honesta. Isso é raro." Virou-se para Florian. "Ela pode ficar. Mas se Van Leyden vier bater à porta, você terá que lidar com as consequências." "Já lidei com coisas piores." Greta saiu, os passos ecoando no corredor. Florian gesticulou para uma cadeira. "Sente-se." "Vou pedir que tragam comida." "Não estou com fome. Você está tremendo de frio e provavelmente não comeu desde ontem. Sente-se." Mariana obedeceu. Momentos depois, uma criada trouxe pão quente, queijo, carne fria, vinho. O silêncio entre eles era pesado. Finalmente ela falou. "O que a baronesa quis dizer com esta casa tem reputação sombria?" Florian tomou um gole de vinho. "Você não ouviu as histórias?
Sobre o monstro de Ravenstein. Ouvi rumores. E quais seriam? Mariana hesitou. Dizem que o senhor matou a sua esposa. Catarina. Ele disse o nome como se tocasse ferida aberta. Sim, muitos acreditam nisso. E é verdade. Ele a olhou por um longo momento. O que você acha? Acho que se fosse verdade, o senhor não me teria salvado hoje. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Catarina morreu há 5 anos. Acidente de carruagem durante uma tempestade. Eu estava dirigindo. A carruagem tombou. Ela ficou presa. Eu tentei tirá-la, mas as chamas eram muito fortes. Ele ergueu as mãos queimadas. Consegui sair, mas não consegui salvá-la. Mariana sentiu um nó na garganta. Sinto muito. As pessoas preferem acreditar que foi assassinato. É mais interessante do que incompetência. E eu permiti que acreditassem. Era mais fácil viver com o ódio deles do que com a minha própria culpa. Por que está me contando isso? Porque você fez uma escolha hoje. Confiou em mim sem me conhecer. Acho que merece saber em quem confiou. O quarto azul ficava na ala oeste, no 2º andar. Era surpreendentemente aconchegante. Paredes forradas com papel azul claro decorado com flores brancas. Uma cama com dossel, escrivaninha perto da janela e lareira onde crepitava fogo generoso. A senhora Hoffman, uma mulher robusta de expressão maternal, ajudou Mariana a tirar o vestido arruinado. O duque pediu que este quarto fosse preparado especialmente. Já faz anos que ninguém usa esta ala. Oh, por quê? Era a ala favorita da duquesa Catarina. Depois que ela morreu, o duque mandou cobrir todos os retratos e fechar os quartos. Mariana afundou-se na banheira de água quente com um suspiro de alívio. Todas as histórias sobre o duque, sobre ele ser cruel, são verdadeiras? A senhora Hoffman lavou os cabelos de Mariana. O duque Florian não é cruel, é apenas quebrado. Quando a duquesa morreu, algo nele morreu também. Ele se isolou, parou de frequentar eventos, dispensou a maioria dos criados, deixou este castelo se tornar um túmulo para a própria culpa. Ela enxaguou o cabelo. Mas hoje, pela primeira vez em 5 anos, vi um lampejo do homem que ele costumava ser. Quando disse que você estava sob a proteção dele, havia determinação na voz, propósito. Naquela noite, Mariana ficou sozinha no quarto azul. Tudo parecia irreal. Pela manhã, estava prestes a se casar com um monstro. Agora estava protegida por outro tipo de monstro, um que talvez não fosse monstro algum. Seus olhos pousaram no pequeno baú de couro com seus únicos pertences. Dentro havia pouca coisa: um xale, uma escova, um livro de poesias em francês e um retrato da mãe. Pegou o retrato traçando o rosto de Helena, os cabelos ruivos, os olhos verdes. Mas havia algo na expressão. Um conhecimento, um segredo. Você é mais do que eles sabem, Helena havia dito. Mais do que podem imaginar. E Cornélius, você sabe quem era o seu pai de verdade? Mariana examinou o baú cuidadosamente. Foi quando sentiu uma irregularidade no forro de veludo do fundo. Puxou o tecido, e embaixo, escondido, havia um envelope amarelado. As mãos tremiam quando ela o abriu. A caligrafia era da mãe. Minha querida Mariana. Se você está lendo isto é porque eu já parti. Há coisas que deveria ter te contado, mas o medo me silenciou. Johannes Vanderberg não é o seu pai de sangue. Ele sabe disso. Foi generoso o suficiente para me dar refúgio quando descobri que estava grávida. Mas o homem que te gerou é um segredo que pode destruir você ou salvá-la. Seu pai era Willem van Orange-Nassau, príncipe dos Países Baixos, 3º filho do rei. Éramos jovens. Ele prometeu se casar comigo, mas quando o rei descobriu que eu carregava um filho dele, o afastou para uma embaixada. Nunca mais o vi.
Wilhelm morreu há 3 anos em Viena. Mas antes, escreveu uma carta reconhecendo você como filha. A carta está com o advogado Peter van der Meer, em Amsterdã. Ele tem instruções de entregá-la a você quando completar 21 anos, ou se algum perigo ameaçar a sua vida. Você tem sangue real, Mariana. Isso pode parecer um presente, mas é uma sentença. Há pessoas que não querem que essa verdade venha à luz, por isso escondi você. Se alguém descobrir quem você é, use o conhecimento com sabedoria. Pode destruí-la ou libertá-la. Duto com todo o amor, Helena. Mariana leu 3 vezes cada palavra queimando-se em sua mente. Filha de um príncipe, sangue real, tudo fazia sentido. As aulas de francês, a postura, os momentos em que a mãe olhava para ela e sussurrava: "Você tem os olhos dele." E Cornélius, ele sabia. Descobrira de alguma forma. Se casasse com ela, poderia reivindicar conexões, terras, talvez até um título. O casamento não era sobre dívidas, era ambição política. Mariana segurou a carta contra o peito, lágrimas queimando nos olhos. Tinha sangue real, era neta de um rei, e absolutamente ninguém poderia saber disso. Na manhã seguinte, a senhora Hoffmann veio com um vestido de lã azul escura. O duque pede a sua presença na biblioteca. A biblioteca era enorme, paredes cobertas de livros do chão ao teto. Florian estava perto de uma janela. Virou-se quando ela entrou. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Van Leyden enviou mais 3 mensageiros ontem à noite e uma carta exigindo o seu retorno. Diz que o casamento foi oficializado e que você é legalmente propriedade dele. O estômago de Mariana revirou. E o que o senhor respondeu? Que ele pode processar-me se quiser, mas que você não sairá deste castelo contra a sua vontade. Ele a observou. A menos que queira voltar. Não, jamais. Então precisamos ser espertos. Van Leyden não desistirá facilmente. Ele tem dinheiro e conexões. Mariana respirou fundo. Há algo que o senhor precisa saber sobre por que Cornélius quer tanto se casar comigo. Estou ouvindo. Não é só pelas dívidas. É porque ele descobriu um segredo sobre quem eu realmente sou. E então, com voz firme, mas mãos tremendo, Mariana contou sobre a carta. Sobre Willem van Orange-Nassau. Sobre o sangue real. Florian ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ficou quieto por um longo momento. Você é filha de um príncipe. Era. Ele está morto. Mas a linhagem permanece. E se há uma carta oficial reconhecendo você, ele caminhou até a lareira. Van Leyden não quer só você, quer a herança, o prestígio, talvez reivindicações sobre propriedades reais. Exatamente. E se ele não conseguir ter você como esposa, vai tentar destruí-la ou silenciá-la. O senhor acha que ele tentaria me matar? Se você representa a ameaça ao plano dele? Sim, sem dúvida. O silêncio pesou entre eles. Florian caminhou até ela. Mariana van der Berg, ou Van Orange-Nassau, você precisa fazer uma escolha. Pode tentar buscar essa herança, reivindicar o seu lugar, mas isso significa guerra política que pode te destruir. Ou fica aqui, escondida sob a minha proteção, enquanto encontramos uma forma de neutralizar Van Leyden, sem expor o seu segredo. E por que faria isso por mim? Florian a olhou nos olhos. Pela primeira vez, Mariana viu algo além da frieza. Viu determinação, propósito. Porque há 5 anos assisti a alguém que amava morrer sem poder fazer nada. Não vou assistir de novo. Mariana estendeu a mão. Então aceito a sua ajuda, Duque von Aldenberg. Ele pegou a mão dela, gentilmente, como se fosse algo precioso. As palmas queimadas eram ásperas, mas o toque era suave. Chame-me de Florian. Se vamos enfrentar monstros juntos, formalidades parecem desnecessárias. Florian,
Ela repetiu, e pela primeira vez em dias sentiu algo que não era medo, era esperança. 3 semanas se passaram desde que Mariana chegara a Ravenstein. 3 semanas que pareciam simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. Ela passava as manhãs na biblioteca enorme, cercada por livros antigos, que cheiravam a papel envelhecido e sabedoria esquecida, pesquisando genealogias e linhagens nobres. Os dedos ficavam manchados de tinta enquanto traçava árvores familiares, tentando entender exatamente qual seria a sua posição se a verdade viesse à tona. As tardes eram divididas entre aulas de esgrima com a baronesa Greta, que provara ser uma mestra implacável, fazendo Mariana treinar até os músculos arderem, e jantares cada vez menos silenciosos com Florian. A mesa enorme não parecia mais tão vazia. Eles começavam a sentar-se mais próximos, as conversas fluindo de tópicos superficiais para confissões mais profundas. Mariana aprendera que Florian gostava de ler filosofia alemã antes de dormir. Que tinha um talento escondido para desenho, mas nunca mostrava a ninguém. Que o cheiro de rosas o fazia lembrar de Catarina, e por isso mandara arrancar todas do jardim. E Florian aprendera que Mariana tinha medo de tempestades. Que falava em sonhos, às vezes em francês. Que quando estava nervosa, torcia um fio de cabelo ao redor do dedo indicador. Pequenos detalhes. Intimidades construídas tijolo por tijolo. Mas a paz era ilusória. Cornelius van Leyden não aceitava derrotas. As cartas chegavam diariamente. Ameaçadoras, depois suplicantes, depois novamente ameaçadoras. Florian queimava cada uma sem terminar de ler. Até que chegou uma carta diferente. Mariana estava na biblioteca quando Florian entrou, o rosto mais sombrio do que o usual. Segurava um envelope lacrado com o selo real dos Países Baixos. Isto veio do Palácio de Haia, endereçado a você. Com as mãos tremendo, Mariana abriu. Um convite escrito em caligrafia elegante. A senhorita Mariana Vanderberg e o duque Florian von Aldenberg são cordialmente convidados para o baile de inverno no Palácio Real de Haia, no dia 10 de fevereiro de 1821. Presença solicitada pelo príncipe Frederick van Orange-Nassau. Por que o príncipe Frederick me convidaria? Tenho uma suspeita de quem sugeriu o seu nome. Florian examinou o selo. Cornelius. Ele está te forçando a aparecer publicamente. Se recusar um convite real, isso será visto como insulto, mas se aceitar, é uma armadilha. Então não vou. Se não for, ele vai usar isso contra você. Vai espalhar rumores de que está me mantendo prisioneira, que perdeu a sanidade. A ausência vai confirmar tudo. Florian sentou-se. Ele está te encurralando. Apareça ou não, ele ganha. Então vou aparecer. Vou olhar nos olhos dele e mostrar que não tenho medo. Você deveria ter medo. Em um baile lotado, será fácil para ele orquestrar um acidente. Então, o que sugere? Vamos ao baile, juntos, e vamos transformar a armadilha dele contra ele mesmo. Os dias seguintes foram de preparação frenética. A baronesa Greta assumiu o comando com eficiência militar. Um costureiro foi trazido de Haia para criar um vestido adequado. Greta insistiu em azul safira. A cor da realeza holandesa, disse ela, ajustando o tecido. Se Van Leyden quer um espetáculo, vamos dar-lhe um de verdade. O costureiro trabalhou com precisão obsessiva. Cada costura tinha que ser perfeita. O corpete foi ajustado 3 vezes. Enquanto isso, Florian contratou seguranças, veteranos leais da Prússia. Enviou cartas a aliados e passou horas treinando Mariana sobre protocolos da corte. Se alguém perguntar sobre a sua família, seja vaga, instruiu ele. Não minta, mas não ofereça informações. Se Van Leyden confrontá-la, mantenha a calma. A raiva é a arma dele.
E se ele mencionar a linhagem, negue com elegância. Diga que são rumores de um homem que não aceita a rejeição. Na noite anterior ao baile, Mariana não conseguiu dormir. Ficou na janela, olhando a neve. Batidas suaves. Florian estava parado no umbral, sem o casaco formal. Apenas camisa e colete. Pensei que estivesse acordada. Vi a luz sob a porta. Não consigo parar de pensar em tudo que pode dar errado. Posso te contar um segredo? Eu também estou com medo. Não vou a um evento social há 5 anos, desde Catarina. Mariana tocou o braço dele. Não precisa ir. Não. Fiz uma promessa, disse que te protegeria e vou cumprir. Ele fez uma pausa. Há algo mais. Sobre por que a minha carruagem estava perto da igreja naquele dia. O coração acelerou. Eu imaginei que fosse coincidência. Não foi. Eu sabia que você ia se casar com Van Leyden. Li nos jornais. Conhecia a reputação dele, então fui observar. Se você realmente quisesse casar-se, eu partiria. Mas se houvesse qualquer sinal de hesitação, ele virou-se para ela. Eu ia oferecer uma saída. Por quê? Porque já tinha visto o que homens como Van Leyden fazem. E jurei que se tivesse poder para impedir, eu impediria. Ele tocou o rosto dela gentilmente. E então você correu e entrou na minha carruagem. E tudo mudou. Você me fez lembrar que ainda há coisas pelas quais vale a pena lutar. Mariana cobriu a mão dele. Você já me salvou mais de uma vez? Ele a puxou para perto, a testa tocando a dela. Amanhã, no baile, quero que dance comigo. Não para os outros verem, mas porque eu quero te segurar nos braços. Eu adoraria. E ali, sob a luz fraca da lua, Florian beijou Mariana. Foi gentil, hesitante, mas quando ela correspondeu, 5 anos de solidão desmoronaram. Quando se separaram, ambos sem fôlego. Amanhã, vamos enfrentar o que vier, juntos. Juntos. O Palácio Real de Haia era uma explosão de luz e opulência que tirava o fôlego. Candelabros de cristal pendiam do teto pintado com cenas mitológicas, cada vela refletindo luz em 1000 direções diferentes. As paredes eram forradas com tecidos dourados importados da França. Espelhos venezianos enormes multiplicavam a grandeza, criando a ilusão de que o salão se estendia infinitamente. O cheiro de perfumes caros misturava-se com o aroma de flores exóticas trazidas de estufas reais. Músicos tocavam em uma galeria elevada, violinos, harpas e um cravo que produzia melodias que pareciam dançar no ar. Nobres de toda a Europa circulavam em vestidos suntuosos e uniformes militares reluzentes, cada um tentando superar o outro em ostentação. Quando Mariana entrou no salão principal, no braço de Florian, as conversas cessaram como se alguém tivesse cortado cordas de um instrumento. Todos os olhos se viraram para eles. O silêncio durou 3 batimentos cardíacos completos antes dos murmúrios começarem. Um zumbido baixo que crescia como abelhas perturbadas. O vestido azul safira era uma obra-prima digna de realeza. O corpete ajustado destacava a cintura de Mariana, enquanto a saia fluía em camadas de seda pura que brilhavam sob as 1000 velas, capturando a luz e devolvendo-a em tons de azul profundo e prata. Os cabelos ruivos estavam presos em um penteado elegante que a própria Greta supervisionara, com mechas soltas emoldurando o rosto de uma forma que parecia casual, mas era meticulosamente calculada. A gargantilha de safiras, emprestada por Greta e que valia provavelmente mais do que a casa inteira dos Vanderberg, brilhava no pescoço como estrelas capturadas. Ao lado dela, Florian estava impecável em uniforme militar prussiano negro com detalhes em prata, botões polidos que refletiam luz, galões nos ombros que indicavam posto de comando, uma espada cerimonial no quadril que não era apenas decorativa. O contraste entre eles era impressionante e deliberado, fogo e gelo,
cor vibrante e sombra elegante, juventude e experiência. O Duque de Ravenstein. Alguém sussurrou com reverência mista a medo. Ele realmente veio. 5 anos. Pensei que nunca mais sairia daquele castelo. Com uma mulher. Quem é ela? Nunca a vi na corte. Dizem que é a noiva fugitiva de Van Leyden. Aqui desapareceu do altar. Impossível. Olhe para ela. Parece uma princesa. Os murmúrios se espalharam como ondas através do salão, cada pessoa inclinando-se para sussurrar no ouvido da próxima. Eles desceram a escadaria. No centro do salão, Cornelius Van Leyden esperava com um sorriso que não alcançava os olhos. Casaco verde esmeralda obscenamente ornamentado, rosto brilhando de suor. Duque von Aldenberg, que surpresa! E com a minha noiva. Sua ex-noiva, a senhorita Vanderberg, não tem mais obrigação para com você. As dívidas não desaparecem porque alguém foge do altar. Cornelius olhou para Mariana. Você está linda, quase uma princesa. A escolha de palavras era deliberada. Um jovem se aproximou. Alto, loiro, uniforme da guarda real. Ernst Van Leyden, sobrinho de Cornelius. É uma honra. Mariana reconheceu o sobrenome, mas algo nos olhos de Ernst era diferente. Havia culpa. Ernst se inclinou e sussurrou. Preciso falar com a senhorita. Em particular, é sobre o plano dele para esta noite. Antes que respondesse, Cornelius interrompeu. Ernst recuou, mas deslizou um papel na mão de Mariana. A orquestra começou. Florian a guiou para a valsa. Enquanto rodopiavam, Mariana desdobrou o papel. Incêndio. Meia-noite. Fuja. Ele vai iniciar um incêndio. À meia-noite. Florian não mostrou reação. Quanto tempo temos? 40 minutos. Vamos usar isso contra ele. A música terminou. Florian a levou para uma sacada privada. Ernst apareceu nervoso. Não tenho muito tempo. Meu tio contratou mercenários para iniciar incêndio às 11h45. Ele planeja usar o caos para sequestrá-la. Tem carruagem esperando. Por que está nos contando? Perguntou Florian. Porque não vou ser cúmplice de assassinato. Ernst olhou para o chão. Há mais. Meu tio tem documentos sobre a linhagem da senhorita. Planeja usá-los para chantagear a família real. Estão na biblioteca dele, em um cofre atrás do retrato de Rembrandt. Ernst entregou uma chave. Isto abre o cofre. Florian virou-se para Mariana. Temos 35 minutos. Precisamos recuperar esses documentos antes do incêndio. A biblioteca fica a 3 quarteirões. Dá tempo se formos agora. Saíram discretamente. A neve caía enquanto corriam. O vestido de Mariana ficou encharcado novamente. A casa de Cornelius estava escura. Florian forçou uma porta lateral. A biblioteca era como Ernst descrevera. Atrás do Rembrandt, o cofre. A chave girou. Dentro, documentos, certidões alteradas, cartas entre Cornelius e investigadores, recibos de subornos e, pior, um plano detalhado. Casar-se com Mariana, reivindicar propriedades, depois eliminar testemunhas, incluindo Mariana. Ele ia me matar depois do casamento. Florian pegou tudo. Agora ele não vai, vamos. Mas ouviram vozes, passos. Alguém entrava. Verifique se está tudo como eu deixei. Era Cornelius. Florian puxou Mariana para escadas que levavam aos quartos superiores. Estavam em um quarto com sacada que dava para um telhado inclinado. Você está pensando no que eu acho? Não temos escolha. Passos nas escadas. Florian abriu a janela. Saíram para a sacada. A neve tornava o telhado escorregadio. Mariana tirou os sapatos. Só olhe para mim. Não olhe para baixo. Atravessaram passo a passo. Mariana escorregou, mas Florian a segurou. Cornelius apareceu na janela. Voltem aqui! Guardas!
mas já estavam no outro telhado, descendo pela escada de incêndio. Caíram na neve, ofegantes. Temos que voltar ao palácio, antes que ele chegue primeiro. Correram de volta, entrando pelos fundos segundos antes da meia-noite. E foi quando começou. Fumaça. Gritos. O incêndio no salão leste, como planejado. Mas Florian estava preparado. Seus homens já estavam posicionados. O fogo foi contido rapidamente, e no meio do caos, Florian subiu na escadaria principal, erguendo os documentos. Atenção! O incêndio foi deliberado, iniciado por ordem de Cornelius Van Leyden. E aqui está a prova de que Van Leyden planeja usar chantagem e assassinato para obter títulos que não lhe pertencem. Guardas reais se aproximaram. Cornelius tentou correr, mas Ernst bloqueou a passagem. É verdade, disse Ernst. Tudo que o Duque disse é verdade. Meu tio me forçou a ajudá-lo, mas não mais. Cornelius foi preso berrando ameaças que ninguém acreditou. E Mariana, no centro do salão em seu vestido azul safira, percebeu algo. Não era mais a noiva fugitiva, era a sobrevivente, era a lutadora. E ao lado de Florian era finalmente livre. A prisão de Cornelius Van Leyden aconteceu ali mesmo, no salão principal do Palácio Real. Não houve discrição. Os guardas o arrastaram, enquanto ele berrava acusações. O rosto vermelho de raiva, os anéis refletindo luz, enquanto as mãos se contorciam. Isto é um ultraje. Eu sou Cornelius Van Leyden. Tenho direitos. A voz ecoou pelos corredores cada vez mais distante, até se tornar apenas um sussurro engolido pela noite. Mariana observou da escadaria, ainda segurando a mão de Florian. Deveria sentir triunfo, mas sentia apenas cansaço profundo. Acabou, sussurrou Florian. Realmente acabou. Mas Mariana sabia que não. A verdade sobre a linhagem ainda era uma bomba não detonada. Uma voz grave cortou os murmúrios. Duque von Aldenberg, senhorita Vanderberg, acompanhem-me. Era o príncipe Frederick van Orange-Nassau. Homem de 40 e poucos anos, barba ruiva, olhos azuis. Havia algo no rosto dele, na estrutura dos ossos, que fez Mariana engolir em seco. Era como olhar em um espelho distorcido pelo tempo. Seguiram-no até uma sala privada. Frederick fechou a porta, trancando-a. Meu irmão Willem morreu há 3 anos. Antes, escreveu uma carta sobre uma mulher chamada Helena Vanderberg, sobre uma filha que nunca conheceu. Ele fixou os olhos em Mariana. A carta ficou com o advogado dele, com instruções específicas. E então, Cornelius Van Leyden começou a fazer perguntas perigosas. O senhor sabia, sussurrou Mariana. Sabia desde o início. Sabia que havia uma sobrinha escondida. O que não sabia era que tipo de pessoa você seria. Ele a estudou. Se seria alguém buscando poder ou apenas tentando sobreviver. Eu não quero nada da família real. Tudo o que queria era ser deixada em paz. E por isso você provou que é digna do sangue que carrega. Ele tirou um envelope lacrado. Esta é a carta de Willem, reconhecendo você formalmente como filha. Ele estendeu o envelope. Se aceitar, torna-se oficialmente Mariana van Orange-Nassau Vanderberg, com direito à herança, título menor e proteção da coroa. Mas também se torna alvo, e se eu recusar? A carta é queimada. Você continua sendo filha de comerciante, livre, mas sem proteção oficial. Mariana pensou na mãe, em Helena, que escondera a verdade para mantê-la segura. Pensou em Cornelius, mas também pensou, você sempre tem escolha. Estendeu a mão e pegou a carta. Eu aceito, mas com uma condição. Quero que parte da herança seja usada para criar um fundo, para mulheres forçadas a casamentos por dívidas, um lugar onde possam buscar ajuda. Frederick sorriu. Willem escolheu bem sua mãe, e sua mãe criou bem a filha dele. Bem-vinda à família, sobrinha.
O julgamento de Cornelius Van Leyden aconteceu 3 semanas depois, em um tribunal de Haia repleto de curiosos. A notícia do escândalo no baile real se espalhara como fogo. Todos queriam ver a queda do homem que tentara incendiar um palácio e chantagear a família real. Mariana não estava presente, não precisava estar, não queria estar. Mas Florian foi, representando ambos, e relatou tudo naquela noite durante o jantar em Ravenstein. O tribunal estava lotado, disse ele cortando um pedaço de carne assada. Gente nas galerias, nos corredores. Todos queriam ver. E Cornelius? Ele tentou manter a compostura. Usava um terno caro, tentava parecer digno. Mas quando Ernst subiu ao estrado para testemunhar, Florian fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Foi devastador. Ernst contou tudo. Anos sendo forçado a participar de esquemas do tio, ameaças de deserdamento se não obedecesse. E pior, revelou que Cornelius planejava não apenas se casar com você, mas eliminá-la após assegurar o controle da herança. Mariana sentiu um calafrio. Ele admitiu isso? Ernst tinha cartas, correspondências entre Cornelius e um homem em Amsterdã conhecido por fazer problemas desaparecerem. O juiz ficou tão enojado que considerou acusações de conspiração para assassinato além das já existentes. E a sentença? Prisão perpétua na fortaleza de Werden. Confisco total de todos os bens, propriedades, investimentos, até as roupas nas costas dele. E banimento permanente de todos os círculos sociais. Se por algum milagre ele sair vivo, será como um fantasma. Ninguém poderá reconhecê-lo publicamente sem arriscar associação com criminoso condenado. Florian olhou para Mariana com expressão séria. Quando a sentença foi lida, Cornelius desmoronou, literalmente. Caiu de joelhos, chorando, implorando por misericórdia. Disse que tinha conexões, que conhecia segredos de homens poderosos, que poderia ser útil. E o juiz? Disse que um homem que trai todos ao redor não tem valor para ninguém. A sentença ficou inalterada. Mariana ficou quieta, processando. Deveria sentir algo. Satisfação, talvez justiça servida. Mas só sentia vazio, como se um capítulo tivesse terminado e ela ainda não soubesse como começar o próximo. Ernst enviou uma carta, disse Florian, tirando um envelope do bolso. Ele está deixando Haia, indo para as Índias Orientais trabalhar nas plantações de especiarias. Disse que precisa começar de novo, longe de tudo que o tio tocou. Mariana leu a carta rapidamente. Era curta, mas sincera. Senhorita Vanderberg, perdão, Duquesa von Aldenberg. Parto amanhã para Java. Não suporto mais respirar o mesmo ar que meu tio respirou. Caminhar nas mesmas ruas onde ele tramou suas maldades. Nas colônias posso ser apenas Ernst, não o sobrinho de Cornelius, não o herdeiro de uma fortuna manchada de sangue. Obrigado por me mostrar que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Você fugiu quando deveria ter se casado. Eu testemunhei quando deveria ter ficado quieto. Talvez ambos estejamos aprendendo o que significa escolher o certo em vez do fácil. Desejo a você e ao Duque toda a felicidade que vocês merecem e que meu tio tentou destruir. Respeitosamente, Ernst Van Leyden. Ele é um bom homem, disse Mariana, dobrando a carta cuidadosamente. Só estava preso em circunstâncias que não controlava. Como você estava? Disse Florian gentilmente, cobrindo a mão dela com a sua. Mas agora ambos estão livres. Ernst para recomeçar, você para construir algo novo. A primavera chegou a Ravenstein com transformação mágica. A neve derreteu, revelando jardins escondidos. Greta contratou jardineiros, os primeiros em 5 anos, que trabalharam para reviver canteiros abandonados. Flores brotaram. Tulipas em cores vibrantes, jacintos roxos e brancos, narcisos dourados. Sem rosas,
Florian instruíra. Mas Mariana notou que ele parava, às vezes, diante dos canteiros, como se estivesse considerando se um dia pudesse tolerar rosas novamente. Os retratos cobertos começaram a ser revelados, um por um. Florian caminhava pelos corredores com Mariana, contando histórias sobre os ancestrais. Esta é a minha história, disse ele. Estes são os von Aldenberg, e agora você faz parte deles. Então, um dia de abril, ele parou diante do maior retrato, coberto por pano mais espesso. É ela, Catarina. Mariana ficou ao lado, apenas oferecendo presença. Florian ficou parado por um longo momento. A mão tremeu quando tocou o pano. Então, com um movimento firme, puxou. O retrato mostrava uma mulher jovem, 23 anos, cabelos loiros em cachos suaves, olhos azuis claros. Ela sorria, algo genuíno, quase travesso, vestido azul claro com renda branca. Ao fundo, rosas brancas em plena floração. Ela era bonita. Era. E gentil. E deveria ter vivido muito mais. Florian tocou a borda do quadro. Passei 5 anos escondendo o rosto dela porque não suportava a lembrança. Mas você me mostrou que esconder não é o mesmo que curar. Que posso honrar a memória dela sem me enterrar junto. Virou-se para Mariana, pegando as mãos dela. Catarina foi o amor da minha juventude. Mas você é o amor que me trouxe de volta à vida. Amar você não significa que amei menos ela. Significa que o coração tem capacidade infinita. Eu te amo também. Não apesar do seu passado, mas incluindo ele. Ali, diante do retrato de Catarina, Florian se ajoelhou. Mariana van Orange Nassau Vanderberg. Não te ofereço resgate. Ofereço parceria. Ofereço escolha. Ofereço amor construído sobre igualdade. Quer se casar comigo? Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel. Ouro branco com esmeralda verde escura. Encaixou perfeitamente. O casamento aconteceu em maio de 1821, na capela de Ravenstein. O príncipe Frederick compareceu. Greta estava lá com lágrimas nos olhos. Ernst enviou carta das Índias. Mariana usava vestido branco simples de seda pura. Nos cabelos, coroa delicada de flores silvestres. Quando perguntaram se aceitava Florian, ela disse com voz clara: aceito e escolho, sempre vou escolher. E Florian respondeu: aceito e prometo nunca te fazer questionar essa escolha. O beijo foi longo, carregado de promessa. 2 anos depois, primavera de 1823, Ravenstein estava transformado. Janelas abertas, jardins florescendo, vida nos corredores. No quarto azul, um berço de madeira entalhada. Dentro Willem Frederick von Aldenberg, 3 meses, cabelos ruivos e olhos prometendo ser cinza-aço. Mariana escrevia cartas, uma para Ernst, contando sobre o sobrinho, outra para Frederick, agradecendo pelo apoio ao fundo. Já tinha ajudado 12 mulheres. Florian entrou, beijou o topo da cabeça dela. Como está o nosso pequeno príncipe? Dormindo finalmente. Ficaram observando o filho maravilhados. Cornélius morreu na prisão na semana passada. Febre. Ninguém foi ao enterro. E como se sente? Nada. Ele se tornou irrelevante, um fantasma que não assombra mais. Florian a puxou para perto. Você se lembra do dia em que correu para a minha carruagem? Como poderia esquecer? Você estava fugindo, desesperada. E olhe para você agora. Naquele dia eu estava correndo de algo, mas comecei a correr em direção a algo, em direção a você. E eu passei 5 anos me escondendo, mas você me encontrou mesmo assim. Beijaram-se suavemente. Do lado de fora, os jardins brilhavam sob o sol. E neste castelo que foi prisão e agora era lar, 2 almas que se escolheram escreviam uma história diferente. Sobre escolha, sobre coragem,
sobre como os monstros são apenas pessoas quebradas esperando alguém que veja além das cicatrizes, e sobre como o amor verdadeiro não vem de resgate, mas de escolha mútua. E assim, a mulher que fugiu descalça pela neve se tornou a Duquesa de Ravenstein. Mariana não apenas sobreviveu, ela escolheu viver. Escolheu amar. Escolheu lutar pelo direito de escrever a própria história. O duque que todos temiam descobriu que o verdadeiro monstro não era ele, mas a culpa que carregava. E quando soltou essa culpa, encontrou não uma vítima para resgatar, mas uma parceira para construir uma vida. Cornelius van Leyden morreu na prisão 6 anos depois, completamente esquecido. Ninguém foi ao enterro. Seu nome se tornou sinônimo de ganância e fracasso. Mas Mariana e Florian, eles criaram um legado que durou gerações. O fundo que Mariana estabeleceu ajudou centenas de mulheres a escapar de casamentos forçados. Florian usou sua influência para reformar as leis de dívida nos Países Baixos e juntos criaram uma família construída sobre escolha. Hoje, quando você visita a Haia, ainda pode ver as ruínas da mansão de Cornélius, edifício abandonado, coberto de ervas, lembrando que riqueza sem caráter não constrói nada duradouro. Mas o castelo Ravenstein permanece. Agora é museu, e no salão principal há um retrato de Mariana e Florian com o filho. Ela está usando verde esmeralda, a cor dos próprios olhos, a cor que escolheu para si. Ele está sorrindo, sorriso de um homem em paz. Historiadores dizem que a história de Mariana inspirou mudanças nas leis matrimoniais de 3 países, que o fundo que ela criou se tornou modelo para organizações de proteção a mulheres em toda a Europa. Que ela não foi apenas duquesa, mas revolucionária silenciosa. Mas para mim, a verdadeira história está naquele primeiro sussurro dentro da carruagem. Não foi um resgate. Foram 2 sobreviventes reconhecendo um no outro a mesma força, a mesma recusa em desistir. Foi amor construído sobre escolha mútua. E essa é a história mais poderosa de todas. Se essa jornada tocou seu coração, inscreva-se no Diários da Nobreza, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível escapar, escolher e triunfar. Nos vemos na próxima história. Até breve.